Fala galera, e aí? Tudo bem com todos? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Saudade de vocês, viu? Quando acabar essa situação, e eu espero que acabe logo, né? A gente vai dar um abraço bem apertado para matar essa saudade, né? Muito bem. Vamos continuar então com a nossa aula de Nosso Lar, hoje sendo a nossa quinta aula. Estudaremos dos capítulos 21 a 25, alcançando aí a metade do livro. O livro que tem 50 capítulos, estamos já no 25. Livro que é bom, ó, passa ligeiro. Então, vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu. André Luiz, ele recebeu alta, né, do hospital, e ele foi acomodado na casa de Lísias, que tinha se tornado mais do que um enfermeiro, tinha se tornado um grande amigo. E André estava ali conversando com a dona Laura, mãe de Lísias, a respeito de várias coisas. E a nossa aula de hoje inicia-se justamente na continuação daquela palestra deles dois. Então, vamos lá. Capítulo 21, continuando a palestra. Então, dona Laura vai dar diversos esclarecimentos. André até pede desculpas porque ele era muito curioso, mas ela falava que isso era importante para ele, naquele primeiro momento, aprender. Que ela não podia ensinar, mas ela podia, pelo menos, informar sobre alguns assuntos. Então, ela começa falando a respeito da propriedade em nosso lar. Como se faz para conseguir uma casa? E ela explica que a propriedade lá é relativa, assim como na terra. Então, algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. Olha o caso do André, por exemplo. Ele não tinha uma casa própria naquele primeiro momento. E a dona Laura tinha, e ela explica como conseguiu. Ela conseguiu através do bônus hora, que era a espécie de dinheiro que eles tinham lá, vamos colocar assim, né? Então, para adquirir uma casa lá, em nosso lar, você precisa de 30 mil bônus hora. Tudo isso que a gente está falando aqui é importante ressaltar. Isso diz respeito à colônia nosso lar. Pode ser que numa outra colônia seja um outro método, né? Entendem? Então, a gente não pode achar que essas informações aqui equivalem a todas as cidades espirituais, todas funcionam assim. Não. O bônus hora é uma espécie de dinheiro de nosso lar. Então, para conquistar uma casa lá, precisa de 30 mil bônus horas. Esse é o valor de nosso lar. Entenderam? Certinho? Qualquer dúvida, né, me procurem. Mas é isso, você precisa de 30 mil bônus hora para conseguir comprar uma casa. E as casas, elas precisam ter um certo padrão. E esse padrão, ele é responsabilidade da governadoria. Então, a pessoa não pode, por exemplo, conseguir 30 mil bônus hora, eu quero fazer uma mega mansão com 6 quartos, todos suítes, ar-condicionado, piscina, jacuzzi. Não. Precisa ter um certo padrão. E quem é responsável por isso é a governadoria. Então, são casas simples, porém confortáveis e que atendem à necessidade ali de todo mundo, tá? Então, Camila, desencarnei, vou para nosso lar, o que eu posso fazer para conseguir uma casa? Trabalhar aí 30 mil horas, beleza? É isso. Então, a dona Laura começa também a explicar a respeito das lembranças que ela tinha, que ela começou a ter da vida passada. É uma coisa que muita gente tem dúvida. A gente acha que quando desencarnarmos, vamos nos recordar das nossas vidas passadas assim, num piscar de olhos, porque já vamos estar ali, né, livres da matéria. Não funciona assim. A André também achou que seria assim, ele até fala com Dona Laura, eu já não tô, não estou mais na matéria, não era para eu estar recordando aí tudo. E ela fala que não. O que aconteceu com ela? O primeiro passo, deixa eu falar isso antes, o primeiro passo para você se lembrar das suas vidas passadas é se desprender completamente da matéria. É o primeiro passo. Então, com ela foi assim. Depois, primeiro veio o marido dela, Ricardo, trabalhou bastante, ficaram mais de uma década separados, ele conseguiu as 30 mil horas para comprar uma casa e tal, e a dona Laura logo desencarnou, ficaram juntos trabalhando, e quando eles se desprenderam completamente da matéria, ambos começaram a ter uns flashes das vidas anteriores, algo que perturbava muito eles. E eles foram procurar um auxílio
e foram encaminhados para o Ministério do Esclarecimento, porque eram flashes de vidas passadas. E eles precisavam trabalhar nisso. Então lá no Ministério do Esclarecimento tinha a seção do arquivo, onde estavam registradas várias existências dos moradores de nosso lar, inclusive Dona Laura e Ricardo. Então, o primeiro passo para eles foi a leitura de 300 anos atrás, né? São 300 anos aí de encarnações. Não falaram quantas, se 3, se 4, se 5, bem relativo isso, né? Mas eram 300 anos de existências passadas. E eles começaram a ler. Foi o primeiro passo. Imagina, gente, tudo registrado. Cada pensamento, cada ação, cada frase, tudo registrado ali. Eles iam fazer esse processo durante 2 anos, esse processo de recordação. E André questiona se bastava a leitura para a lembrança total. E Dona Laura explica que não, que depois da leitura eles foram submetidos a alguns tratamentos psíquicos, onde técnicos ali daquele ministério aplicaram passes na região do cérebro para que eles, né, para regiões que estavam adormecidas para acordarem, né? E aí eles foram se lembrando integralmente de 300 anos atrás. Foi após a leitura, esse processo psíquico, se lembraram. Ficou 300 anos, todas as ações, tudo, de repente, voltou para a cabeça deles. Eles sabiam de tudo. E viram tanto que era grande o compromisso deles. O tanto que era grande o débito. E os técnicos esclareciam que eles só podiam se recordar de 300 anos atrás. Porque se eles fossem além, eles não iam suportar. Não iriam suportar. Gente, olha só que coisa. Então não temos esse poder ilimitado de nos lembrarmos das nossas vidas anteriores. Não. Até porque não deixa de ser um processo assim doloroso. Se a gente vê que a gente fez alguma maldade, a gente se sente o pior dos seres. Dona Laura fala isso. E se a gente vê que a gente foi vítima de alguém caro nosso, a gente também se sente muito desventurado. Então, precisa estar preparado para receber essas informações. E no caso deles, só podiam 300 anos. Mais que isso, não suportariam. A gente, então, eu fico pensando, eu mal vou suportar saber da minha vida anterior. Porque a gente foi difícil. Então, foi isso que a Dona Laura esclarece a respeito dessa lembrança das vidas anteriores. E aí André pergunta onde estava o seu Ricardo, né? E ela fala que ele já tinha reencarnado há alguns anos e que em alguns dias ela iria reencarnar também, Dona Laura, porque os débitos deles, né, eram tão grandes e por mais que eles trabalhassem, eles trabalhavam muito lá em nosso lar para pagar mesmo o que eles tinham feito somente reencarnando. Não tem como fugir da nossa querida terra. É aqui que a gente vai quitando os nossos débitos. E aí, Dona Laura falou que logo iria reencarnar, que estava esperando só a vinda da filha dela. E ela tinha tido uma vida de muitos sacrifícios, a filha dela, né? Uma vida de muito sacrifício, de muito esforço. E por conta disso, ela só passaria algumas horas no umbral. Vocês entenderam essa informação? A vida dela foi de sacrifício desde a infância e ela, por causa disso, só ia passar algumas horas no umbral. Meu Deus do céu! Será que a gente vai para o umbral? Só a nossa existência irá dizer, né? O tanto que a gente fez coisa boa, coisa ruim. O umbral parece quase que uma passagem obrigatória. Mas não é. Não é. Muita gente acha que é passagem obrigatória, mas não é não. E no caso aqui da filha da Dona Laura, ela passaria somente algumas horas porque ela teve uma vida realmente bem esforçada. Tá certo, pessoal? Esse é o nosso capítulo 21 e o próximo capítulo é o 22. Nós vamos estudar sobre o bônus hora. Certo, vamos lá então falar sobre o bônus hora. Então, o que seria o bônus hora? André questiona.
E Dona Laura esclarece, o bônus hora é uma espécie de ficha de serviço individual que tem valor aquisitivo. É o dinheiro dos habitantes de nosso lar, por assim dizer. Um bônus hora equivale a 1 hora de serviço. Cada ministério tem o seu bônus hora. Então, temos o bônus hora regeneração, do Ministério da Regeneração, bônus hora auxílio, do Ministério do Auxílio, e assim por diante. Então, é uma ficha que diz que você trabalhou ali 1 hora, se você apresenta ali um bônus hora. Coisas importantes para serem ressaltadas a respeito do bônus hora. Nós temos a ideia de que podemos adquirir bônus horas aqui na Terra. Então, quando estamos num evento, por exemplo, do nosso centro, e no final temos que fazer aquela limpeza do salão, né? Que sempre acontece. E a gente tá lavando lá, deixa eu lavar aqui para eu ganhar bônus hora. Já escutaram essa expressão? Muitas vezes a gente fala isso, eu mesmo já falei várias vezes. E é uma expressão errada. Nós não ganhamos bônus hora aqui na Terra. Podemos ganhar outras coisas. Podemos ganhar mérito, podemos ganhar evolução espiritual, mas bônus hora não. Bônus hora equivale a 1 hora trabalhada na colônia Nosso Lar. É isso. Não tem nada mais além disso. Pode ser que numa outra colônia, na colônia Campos da Paz, por exemplo, ou na colônia Alvorada Nova, não se chame nem bônus hora, tenha alguma outra nomenclatura. Bônus hora é de Nosso Lar. E não ganhamos bônus hora aqui. Então eu trabalhei ali num evento, num seminário, 3 horas. Ganhei aí alguns bônus horas? Não. Não ganhamos bônus hora aqui na Terra. É uma colocação que a gente faz, mas que não corresponde à verdade. Tá bem claro aqui no livro. Certo? Então vamos parar com essa mania que temos de falar que, tô trabalhando aqui, vou ganhar bônus hora. Não, isso não existe. Foi uma coisa nossa, né, que a gente faz, mas que não está certo. Algumas considerações de Dona Laura. Ela fala que todo habitante de nosso lar recebe as suas provisões de pão e de roupa. Então, o mínimo, né, de alimentação e de vestuário, todos têm, independente de estar trabalhando ou não. Então, o estritamente necessário é dado a todos. Mas aqueles que se esforçam na obtenção do bônus hora, aqueles que trabalham, conseguem certas prerrogativas que os outros, os que só estão ali repousando, não têm. Então, o estritamente necessário, todos, certo? Mas se eu trabalho, se eu estou ganhando bônus hora, eu posso fazer determinados passeios, posso ir ao campo da música, assistir algumas apresentações, posso ir ao teatro. Esses momentos de lazer é proporcionado para quem apresenta o bônus hora. O espírito que não trabalha, aqueles que só estão ali nas casas de repouso, ele vai ser abrigado, né? Vai ser colocado ali no ala de um hospital, certo? Mas aquele que trabalha pode ter casa própria, né? Aquele que está sem trabalhar, ele veste roupa? Veste, é dado para ele. Mas aquele que trabalha pode escolher que tipo de roupa. Claro, dentro lá das opções. Mas ele pode escolher o que vestir. Se ele quiser uma túnica, uma capa, né? Sei lá como é que é, mas ele pode escolher. Então, gente, tem essa diferença, né? É muito mais vantajoso você trabalhar. Porque você pode adquirir certas coisas e, claro, interceder por amigos. Lembra daquela senhora que queria interceder pelos filhos, mas ela não tinha uma quantidade boa de bônus hora? Pois é, e não pôde, no fim das contas, interceder. Então, além de ter essas regalias, vamos colocar assim, a pessoa ainda pode interceder pela sua família, pelos seus amigos.
André pergunta justamente isso. Ele fala, poderemos gastar o nosso bônus hora a favor dos amigos? E a dona Laura explica que sim. Olha só quem acabou de acordar do cochilo. Vem, vem aqui. Ai, gente, eu não aguento, não. Eu não aguento. É. Vida boa é vida de criança, né? Cochilinho, tudo de bom. Toma um suquinho. Ó, fala oi com o pessoal. Fala pessoal. Continua estudando. Continua estudando o nosso lar. Continua. Tá vendo? Você estudava lá no plano espiritual? Sim? Eu acho que ela estudava, gente. É? Deixa a mamãe continuar aqui. Meu menino tá lá no quintal, correndo, brincando na piscina. Coisa boa é ser criança, né, gente? Muito bem. Então, voltando aqui para nossa aula, nós podemos interceder pelos nossos amigos. Dona Laura esclarece que sim, podemos interceder por eles. E quanto mais trabalho, mais bônus hora, melhor. André pergunta, e a herança? Né? E a questão da herança? Trabalhei muito, estou com uma quantidade boa ali na minha conta bancária de bônus hora, será que eu posso deixar para os meus filhos? Dona Laura dá o exemplo dela. Ela estava com 3.000 bônus hora e ela em poucos dias iria reencarnar. Ela poderia deixar para sua família, para sua filha, aquela quantidade? Não, não pode. O fato dela ter aqueles 3.000 bônus hora poderia dar outras coisas. Ela poderia intervir pela sua filha, auxiliá-la da melhor maneira que ela conseguisse. Ela tinha algo a favor dela. Mas deixar os 3.000 bônus hora para a filha? Não. O que a família tem direito à herança? Somente a casa. Somente isso. Nada mais. A casa, tudo bem. Ótimo, vamos então seguir com o capítulo 23. Lísias convida André para ir para o lado de fora, ali do jardim, observar a noite, que estava bem bonita. Dona Laura entra, né, para conversar com suas filhas, e Lísias e André vão lá para fora. E André fica abismado com aquela noite maravilhosa. Ele que estava em recuperação lá nos hospitais do auxílio, ele não conseguia observar direito à noite, era tudo muito cheio de árvore. E aí ele pôde observar, né, as estrelas, a lua. E ele fica impressionado. Como que era bonito, como que dava uma paz incrível. E aí Lísias esclarece que os habitantes de nosso lar tinham um compromisso de não emitir pensamentos negativos. Claro que alguns ainda eram bem debilitados, doentes, e não conseguiu cumprir com esse combinado. Mas a maioria conseguia. E esses pensamentos positivos constantes se juntavam e formavam quase que uma prece silenciosa, proporcionando aquela paz que André sentia. Olha o que Lísias fala. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia. Os equilibrados. No sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Você conseguiria ficar um dia inteiro sem emitir pensamentos contrários ao bem? Desafio você. Se desafie, na verdade. Vou me desafiar e você se desafia. Vamos ficar um dia inteiro sem emitir pensamentos contrários ao bem. Se a gente vê uma notícia ruim na TV, não vamos pensar nada ruim. Se a gente vê uma situação que aflige o nosso coração, não vamos pensar nada ruim. Você consegue? É difícil. Vamos tentar? Um dia inteiro.
Um dia só da nossa vida. Combinado, então. Lá em nosso lar era todo dia. Quem era equilibrado todo dia não podia pensar aí pensamentos contrários ao bem. Isso é bom? Então, eles vão lá pra dentro e André observa que lá na casa de Lísias e Dona Laura tinha uma espécie de rádio. E ele ficou curioso, o que transmitia aquele rádio? E aí, Lísias, esclarece que são emitidas mensagens sobre Jesus, músicas tranquilas, notícias de colônias vizinhas, mas nunca mensagens da terra, que era o que André esperava. Ele até fica questionando, acho que ele questiona umas 5 vezes. Mas por que não? Por que que a gente não pode ter notícias? E Lísias esclarece que há 200 anos atrás eles tinham isso. Eles recebiam notícias da terra. O ex-governador de nosso lar era muito, como se diz, muito paciente, tolerante. E as pessoas, algumas, né, até abusavam assim da sua boa vontade. Então tinha realmente lá em nosso lar notícias vindas da terra. Só que o que isso causava? Gente, isso causou uma perturbação geral. As pessoas não tinham equilíbrio para ouvir que estava acontecendo problemas na terra com seus queridos, seus entes, e elas não conseguiam ficar equilibradas, elas ficavam preocupadas. Normal, gente. Normal. Não é porque estamos em espírito que vamos mudar certos sentimentos aqui na Terra. Quando um parente nosso está passando por dificuldades, está com problema, olha essa atual situação desse coronavírus. A gente fica preocupado com os nossos, fica aflito. Não tem como, ai, fulano de tal tá com uma suspeita dessa doença. Não, deixa eu ficar aqui tranquila. A gente não consegue. E quando a gente morre, isso continua. Não vai, a natureza ela não dá saltos. Então as pessoas recebiam notícia dos seus entes queridos, né, e ficavam desequilibradas. Segundo os relatos que estava lá no arquivo da cidade, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente uma região de refazimento e instrução, de tão desequilibrado que estava todo mundo. Imagina, 200 anos atrás lá em nosso lar, a galera querendo comer e como se não houvesse amanhã, porque teve um problema com a alimentação, a gente já estudou isso. Comendo pra caramba, ligando o rádio, vendo notícia de casa, era mais um departamento do umbral mesmo. Só que aí teve um ministro que percebeu que aquilo só estava fazendo mal e sugeriu que não fosse mais transmitido mensagens da Terra. Houve, né, reclamações, houve uma certa luta, mas no fim perceberam que era o melhor. E desde então tem se escutado somente aquilo que eu falei, né? Notícias de colônias vizinhas, músicas tranquilas, mensagens, esse tipo de coisa. Desde então era só isso, né? Certo? Muito bem. O capítulo 24, chamado Impressionante Apelo, vai ser um alerta um pedido, na verdade, que André e eles escutam de um trabalhador da colônia Moradia. Então, Lísias liga lá o aparelho televisivo, né, que eles tinham, e André vê um homem sentado no seu gabinete de trabalho com a expressão bem abatida, bem triste realmente, e ele faz um comovente apelo para as pessoas que estivessem escutando, dizendo que a Terra passava por momentos muito difíceis, que eles precisavam do máximo de trabalhadores, perdão, que eles precisavam do máximo de trabalhadores, que tinha serviço para todo mundo e que contavam com o auxílio dos irmãos que estavam ali ouvindo. E aí se ligou e começou a passar uma musiquinha bem tranquila. E aí André pergunta o que tinha acontecido, né? Porque aquele apelo, ele não estava entendendo. Ele tinha ficado ali 8 anos no mural, né? E Lísias fala que a humanidade estava ali perto de ter uma Segunda Guerra Mundial. André fica chocado.
ele falou, mas não bastou o sangue da primeira? Vamos ter uma segunda guerra mundial? E 5 minutos depois, novamente vem um apelo do mesmo homem lá da colônia moradia. Ele, por favor, nos auxiliem com preces para a humanidade. Os governantes estão ali combinando de atacar certas regiões. A Europa está passando por momentos difíceis. Por favor, vamos intervir. Era um apelo realmente muito comovente. Lísias até deixa cair uma lágrima de emoção e fala que vai ser tudo em vão, todo aquele apelo, que a Segunda Guerra iria acontecer. E aconteceu, né? A Segunda Guerra iria acontecer, porque as nações estavam como que um homem, ele até faz essa comparação, um homem que se alimentou demais, comeu tudo que viu pela frente, não é provável que passe mal, que vomite, que uma pessoa que comeu até sair pelos ouvidos? Então, as nações estavam como esse homem que se alimentou demais. É inevitável. O enjoo, o vômito, era o que seria a guerra. Certo? Então, tem vários apelos da colônia moradia. André fica muito surpreso, né, com tudo que estava acontecendo, ele não sabia, e dias difíceis iriam vir, né, não só para os habitantes de nosso lar, mas principalmente para a humanidade, porque foi uma das coisas mais terríveis que nós passamos para essa Segunda Guerra, né? Tivemos o nazismo, os campos de concentração, mortes de milhares e milhares de judeus, realmente muito triste. Bom, último capítulo da aula de hoje, capítulo 25, generoso alvitre. Então, o que acontece? André despertou, tomou café ali da manhã com a família de Dona Laura e ele estaria, né, pronto para começar as suas atividades. Vocês se lembram que Clarencio deu para ele um papel onde ele poderia entrar, uma caderneta na verdade, poderia entrar nos ministérios, ver alguns trabalhos, ele só não poderia ir no ministério da União Divina, mas ele poderia entrar nos demais, observar os trabalhos, para ver onde ele se encaixaria mais. Vocês se lembram disso, né? A gente já estudou. Muito bem, então, era o primeiro dia que ele iria fazer isso, e ele estava super empolgado. E a Dona Laura pede para ele, para que antes dele sair, ele tivesse uma conversa com ela, para ela dar alguns conselhos maternais. A sua mãe não estava lá, mas ela se sentia capaz de fazer essa tarefa de mãe naquele momento. Então, todo mundo sai, né, para suas tarefas e fica ali Dona Laura e André. E ela fala que sabia que ele era uma pessoa muito curiosa e ele tinha sido um grande médico, pesquisador. E ele fala que sim, né? E ela fala que naquele momento, para ele aproveitar aquela oportunidade, para ele deixar aquele espírito curioso de lado e se tornar realmente um trabalhador que se joga na primeira oportunidade que tem de servir. Ela fala que a curiosidade em excesso era prejudicial. Então, para ele não ser como aquela mariposa que vai de lâmpada em lâmpada, é bem o estilo do André, né, fazer isso. Ir para um determinado gabinete e ver como é que funciona, ir para o outro, anotando, curioso como ele era. E no fim, né, não produzindo nada. Então ela falou, não seja assim, não seja essa mariposa. Sirva primeiro, pesquise depois.
Trabalhe primeiro, pesquise depois. E ela fala que nenhum trabalho é humilhante. Nenhum ali. Nenhum trabalho é rústico demais ou pesado demais que ele não conseguisse fazer. Que o maior ser que já pisou aqui na terra, o maior trabalhador de todos, foi Jesus. E ele não deixou de usar o serrote na carpintaria. Foi um excelente carpinteiro, Jesus. Assim como seu pai. Então não existe trabalho muito simples para um doutor que nem ele. Não existia, não existia. Na verdade, esses trabalhos com mais renúncia, muitas vezes é o que nos faz, né, crescer mais, porque nos trazem aquela humildade que muitas vezes a gente não consegue conquistar sozinhos. Então ela faz esse alerta para André. Tinham atividades que eram remuneradas, inclusive, com o dobro, com o triplo, por causa da sua renúncia pessoal. Ela até dá um exemplo, isso já tem nos capítulos anteriores, que cuidar de criança paga bônus hora dobrado. E é né, muitas vezes aqui na Terra é considerado uma coisa mó simples, uma tarefa de uma mãe dona de casa ou de um pai dono de casa que cuida ali de criança. A gente nem valoriza esse trabalho. Lá é pago em dobro. Pago em dobro. Quem cuida de criança, né? Então é isso, ela dá esse alerta para André e ele fica muito emocionado. Ele sente que eles tinham uma ligação maior do que ele imaginava e ela fala que ele não foi ali por acaso, que eles estavam ligados ali nas teias da amizade. Já vinha de muito tempo. Talvez ela até, por ela ter aquela carga de conhecimento 300 anos antes, ela talvez reconheceu o André. Ela não fala, né, assim, com essas palavras certinhas. Mas talvez ela tenha, assim, porque ele olha para ela e ele fica tentando lembrar, mas não consegue. Ainda não consegue naquele primeiro momento. Mas, claro, não existiu acaso ali, né? André, o próprio Lísias é muito, muito próximo dele, então aquela família o acolheu muito bem. Certinho? Então, é a nossa aula de hoje. A próxima aula vai ser a 6ª aula. E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estaremos juntos na próxima semana, continuando esse livro fantástico que é Nosso Lar. Qualquer dúvida, podem me procurar. Vou falar aí com o pessoal da edição para deixar o meu e-mail. Não sei. Eu acho que tem como fazer isso. Gente. Vou deixar meu e-mail aqui na descrição para qualquer dúvida que vocês tenham. Tá certo? Acho que eu já prometi, se não fiz, né? Acho que eu já fiz isso, não prometi. Não, prometi, não fiz isso. Eu acho que eu prometi, não fiz isso. Mas vou deixar, agora dessa vez eu vou deixar. Vou deixar meu e-mail aqui na descrição para qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá certo? Então, até a próxima, se Deus quiser.